não é? Então, esse ser inteligente é algo que não tem uma forma como nós conhecemos em relação ao nosso corpo humano. Ok? Então, esse ser que pensa, sente, deseja, além de material, ele não tem uma forma. Mas o seu primeiro envoltório, que é o corpo mental, o primeiro corpo de relação desse espírito, depois irá utilizar-se de outros corpos espirituais complementares para poder encarnar-se e iniciar a sua trajetória no mundo, né? No mundo biológico que nós conhecemos. Mas nós, em essência, semente do abacate, somos imateriais e não há palavra para a gente entender isso. Porque vai muito além daquilo que é material e nós não vemos. O espírito não tem nenhuma característica material. A essência que nós somos. Tudo bem? Pode continuar, por favor. Íntima dos espíritos, podemos compreender que a inteligência é o seu atributo essencial. Isso, a inteligência é atributo do espírito. Por isso nós perguntamos, o perispírito, que é o segundo envoltório, digamos assim, do espírito, ele tem inteligência? O corpo espiritual tem inteligência? Não tem. A inteligência é atributo do espírito. Okay? Vamos lá. São criados iguais, simples e ignorantes e dotados de faculdades a serem desenvolvidas através das experiências reencarnatórias. Simples na sua constituição. Então vimos espírito, criação divina, seu primeiro envoltório, a hipótese é que o corpo mental foi criado simultaneamente ao mesmo tempo que o espírito. Então o corpo mental é o primeiro envoltório, se é envoltório, é material, né? O envoltório do espírito, formando a chamada mônada. Lembram da mônada? Isso. E essa mônada celeste é o que a gente pode entender por simples. Ignorante no sentido do conhecimento. Tudo ainda por aprender. É como se essa mônada fosse a semente que se tornará a árvore frondosa um dia. Não é? Então, quando nós somos criados, nós não fomos criados e já iniciamos a nossa vivência na fase hominal. Nós estagiamos, enquanto mônada, em reinos infra-humanos, mineral, vegetal, animal, até chegarmos aqui. E esta ignorância, ele se refere ao estado inicial dessa mônada, até que as sucessivas vivências encarnatórias pudessem oferecer uma bagagem a esse espírito. Então, ignorante no início, hoje já estamos bem mais esclarecidos. E quando pensamos no espírito puro, ok? Que a gente vai ver na escala espírita, eis a nossa destinação. Então, a mônada, quando fomos criados, a semente, mas já com uma destinação precisa e determinada por Deus, que é nos tornarmos um espírito puro, tal como Jesus. Um dia. Ok? Alguma dúvida até aqui? Às vezes eu volto um pouquinho, viu, gente, para tentar nivelar, né, com quem está chegando. É a mesma coisa. Porque começa no reino mineral, animal, vegetal e... Antes, mineral, vegetal, animal, nominal. Mas quando nós vamos estudar a evolução do princípio inteligente, que nós vamos fazer uma aula, ou uma aula estendida sobre esse assunto, a gente vai ver bem esse tópico aí. Bom, vamos lá? Gênese, Allan Kardec externa mais claramente o seu pensamento evolucionista, afirmando que o espírito não chega a receber a iluminação divina sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores. Que seriam os seres inferiores? Vamos pensar no reino infra-humano, no reino que antecede o estágio hominal, né, que nós estamos hoje. Pode continuar. Quanto à sua apresentação exterior, o espírito propriamente dito não a tem, pois é imaterial, mas se encontra revestido sempre de um corpo energético, fluídico, que Kardec denominou de perispírito. O perispírito dará forma ao espírito, permitindo sua identificação. Isso.
Então, espírito imaterial, primeiro envoltório no ato da criação é a hipótese, corpo mental. Essa mônada, ela é revestida por um perispírito, tudo bem? Seria a polpa do abacate, o perispírito. Então vamos lá. Pode ajudar a gente? Perispírito. O perispírito. Estudando as religiões e filosofias, vê-se que muitos homens procuraram um elemento energético que pudesse servir de união entre o corpo físico e o espírito, numa harmônica gradação vibratória. Por exemplo, no Egito acreditava-se na existência de um corpo chamado Ka. Na Índia denominavam de Linga Sharira. Os filósofos gregos chamavam-no de veículo leve, corpo luminoso e carro sutil da alma. Para Leibniz, chamava-se corpo fluídico e para Paulo de Tarso, corpo espiritual. Muito bem, então a gente vai ver várias denominações para o mesmo corpo, que é este aqui, ó, do meio, né? Então lembra, aqui em cima, espírito imaterial, por isso que ele fala que é uma centelha, né? É uma fagulha. Não dá para a gente denominar o que é imaterial, mas é o que somos em essência. Corpo mental, primeiro envoltório, ato contínuo à criação do espírito. Então, tudo isso formando a mônada celeste. Esta mônada é revestida por um perispírito, ok? E esse perispírito tem várias denominações, como a gente viu. Corpo astral é bastante utilizado também por André Luiz. Corpo astral. Quando ouvirem corpo astral, estamos nos referindo ao perispírito, tá bom? Corpo espiritual, Paulo de Tarso já chamava. Pode ler o próximo também, depois a gente passa. No exame. De suas principais características, o perispírito deverá ser analisado sobre os seguintes aspectos. Função. Quando encarnado, é o intermediário entre o espírito e o corpo somático, tendo como função transmitir as sensações do corpo para o espírito e as impressões do espírito para o corpo. É ainda o campo modelador da forma, pois, durante a gestação, será o perispírito o responsável pela estruturação do embrião, através de um campo magnético criado por ele. No espírito desencarnado, o perispírito corresponde ao seu envoltório, possuindo em sua estrutura eletromagnética órgãos e sistemas celulares à semelhança do corpo físico. Isso. Então isso aqui nós vamos estudar no dia 12 com mais profundidade, tá? Mas aqui a gente observa que é o intermediário, se a gente analisar aqui em cima, espírito. Sempre que a gente falar o espírito, que é esse com letra minúscula, que a gente chama desse ser imaterial, vamos sempre pensar no corpo mental junto, tá? Para a gente não se confundir. Então é o primeiro envoltório, o envoltório sutil da mente, que André Luiz fala, então está sempre junto ao espírito. E o perispírito ele vai dizer o quê? Que é o intermediário entre o espírito e o corpo físico, que ele chama de corpo somático, tá? É esse intermediário. E ele tem uma função muito importante, que é modelar o corpo físico. Então, Hernani Guimarães Andrade também dá definição de modelo organizador biológico. Tá? O perispírito é o modelo que organiza a biologia do corpo físico. Então eu pergunto, o perispírito tem órgãos, como o corpo tem, não é? Está numa outra densidade vibratória, mas tem. O perispírito tem células, o perispírito tem órgãos, sistemas, tudo que o nosso corpo físico tem, tem. Em algumas passagens, no comecinho do livro Nosso Lar, então André Luiz, ele estava vivo, né? E ele estava compreendendo essa nova realidade dele. Ele falava que os pulmões respiravam, não é? E começava a dar as características realmente de que parecia um homem, e era um homem que estava no mundo espiritual, porque ele se via com o seu corpo, com o seu envoltório. Então, se é o perispírito que molda o corpo físico perecendo, o perispírito assume este papel, né, da forma, né, que é dada, então,
a cada individualidade, a cada espírito. Né? Então, tem mãos? Tem mãos. Às vezes a gente fica até um pouco assim pensativo, né? Porque quando a gente não conhece o espiritismo, a gente acha que desencarna, vira Gasparzinho, né? Uma fumacinha, o que é o espírito, né? E a gente vê que a gente não vira nada, a gente já é. A gente só deixa o corpo físico. Exato, com o entendimento que a gente tem, com a bagagem que a gente tem. Se a gente aprendeu a perdoar, a gente vai estar perdoando. Se não aprendemos, vamos continuar do mesmo jeito. Então, a importância do nosso trabalho aqui, né, nesse campo de provas que nós estamos. Muito bem. A nossa amiga poderia fazer a leitura para a gente? Pode fazer? Da forma, por favor? Geralmente, a forma do perispírito é correspondente à aparência do corpo somático. Ao desencarnamos o corpo espiritual, na maioria das vezes, mantém a forma que tinha quando encarnado. No entretanto, muitos espíritos são aptos a promover transformações em sua organização espiritual, podendo assumir uma aparência de encarnações anteriores. Isso tudo a gente vai ver em propriedades do perispírito, propriedade da plasticidade, a gente vai falar bem sobre isso, né? Que a gente observa, normalmente assume a forma, a aparência da última existência, mas poderá assumir alguma outra relativa a alguma existência anterior. Tá? E a gente sempre menciona o Publio Lentulus, né? O senador romano, que fora a época de Jesus, e que, quando, né, se torna mentor de Chico Xavier, ele se apresenta como Emmanuel, mas a forma que ele assume é do senador, a roupagem, Publio Lentulus, a roupagem, as roupas, né? Tudo tal como ele viveu aquela época. Para ele lembrar também, é interessante isso, né? Os espíritos, eles têm um pudor e conforme vão evoluindo, vão compreendendo realmente que a evolução, ela não torna ninguém melhor do que o outro. A evolução é um processo natural. E ele assume aquela forma para se recordar que naquela época ele não seguiu Jesus. Aquela época o orgulho ainda predominava. Ele teve até um contato direto com Jesus, porque Jesus estava encarnado na mesma época. Quem quiser ler, talvez alguns já leram, um livro há 2000 anos, fantástico, romance extraordinário de Emmanuel, desse espírito que nós estamos nos referindo. Tá lendo? Fantástico. E aí a gente vê o que? Ele assume essa roupagem porque hoje ele está muito evoluído, muito adiantado, né? Mas ele sabe que um dia não foi assim. Então é uma maneira também dele assumir-se, né, como humano. Mas teve outras reencarnações depois desta, 50 anos depois, como escravo. Está nas entrelinhas, né? Não, ele fala, eu fui o senador, inclusive vocês me permitam falar em terceira pessoa, porque não sou. Você fala no filme. No filme. Ah, sim, no filme. Tá. No filme tem um pouquinho ali da criação artística. Tá? Isso não está na obra mesmo, no livro não. Né? Mas é interessante. Porque ele também foi o tutor de André Luiz. Né? Ele auxiliou muito esse trabalho do André Luiz junto ao Chico. Né? Fantástico. E depois também ele reencarna como Manuel da Nóbrega, né, a título de curiosidade. Enfim, teve várias reencarnações e hoje está reencarnado, segundo Chico Xavier, não é, com 25 anos. Interior de São Paulo. Então, em tese, com 25 anos hoje. Né? Vamos ver o que ele vai fazer em prol, né, do nosso Brasil. Com certeza algo muito bom. Ok? Pessoal, quem tiver alguma questão com a leitura ou na dificuldade, pode passar a vez também, tá bom? Vamos lá, meu amigo. Densidade. A densidade do perispírito é rarefeita nos espíritos já evoluídos e pastosa ou opaca nos espíritos ainda imperfeitos. Então, densidade também é uma outra propriedade do perispírito que a gente vai estudar.
Então o perispírito ele pode ser bastante denso ou ele pode ser muito sutil. Quanto mais a gente evolui, mais sutil ele vai se tornando. Até que na condição de espírito puro, o perispírito perde a função de tão sutil que ele se tornou, né, graças a essa evolução do espírito, né, que é o que dita realmente a variação na forma do perispírito. É a evolução que dita isso. Rodrigo? Coloração. O perispírito não está preso no corpo como se estivesse dentro de uma caixa. Ele se irradia e se projeta além do corpo físico, formando a aura. Esta estrutura vai assumir colorações diferentes em função do estágio evolutivo do indivíduo. Brilhante e luminosa nos espíritos superiores e sem nenhum brilho, sem luminosidade e sem beleza nas entidades muito materializadas. Isso. Então, o que a gente observa é o seguinte. Olhando para nós aqui, não dá para a gente imaginar um perispírito, dá? Dá, a gente, né? Dá para imaginar, mas a gente não está vendo. E o que ele está dizendo é o quê? Que esse corpo espiritual, ele não está assim, no contorno exato do corpo, né? Ele irradia, ele se expande. Inclusive, ele tem uma propriedade também de expansibilidade quando existem os fenômenos mediúnicos da psicofonia, da psicografia, onde tem uma proximidade muito grande do espírito comunicante com o médium. Então o perispírito ele se expande e existe o que? Um intercâmbio mais estreito, né? Um acoplamento perispirítico, que a gente chama, entre o perispírito do médium e o perispírito do espírito comunicante, né? Então é por isso que uma comunicação ela é feita, né? Então no momento, por exemplo, que o Edson dá a passividade ao Dr. Hans, então existe essa expansão do perispírito do Edson e um acoplamento perispirítico, não é? E o Dr. Hans realiza junto ao perispírito do Edson para que possa assumir, né, o controle das cirurgias, dos movimentos, mas sempre com a presença do médium e o filtro também. Vale dizer que o médium nunca está à revelia do que acontece mediunicamente falando. O médium que se torna, digamos, uma marionete de um espírito é porque ele não tem o conhecimento, não tem o empoderamento que precisa ter naquela comunicação. Isso não deve acontecer. É sempre o médium que vai fazer um filtro. Vamos imaginar assim, o espírito comunicante deseja, né, pelo nível de consciência dele, talvez proferir algumas palavras de baixo calão. Não é porque o espírito intenciona que o médium vai permitir. Se permitir, é porque não está estudando. Por isso que a gente fala, a mediunidade tem que ser com Jesus. Sem Jesus é um caminho muito propenso à queda, né? Então, para a gente ver a importância do estudo. Totalmente. Ele permitiu. Totalmente. Na verdade, isso ele perguntou de João de Deus, né? Então, há como negar que se trate de um médium? Não, não há. Que havia provavelmente um propósito edificante, né, para que a sua mediunidade fosse ali um instrumento de autoaperfeiçoamento, porque a mediunidade primeiro é para o médium, né? Nós todos temos mediunidade. Uns mais ostensivos, outros menos, mas nós todos temos mediunidade. Se não tivéssemos, não precisaríamos de um espírito protetor ao nosso lado, porque como é que a gente ia captar alguma coisa se não fôssemos médiuns? Somos, né? Mas o que acontece? O espírito reencarna com as suas tendências. E as tendências, elas precisam ser trabalhadas, porque senão elas permanecem, as negativas. Assim como reencarnamos com as tendências positivas também. Mas, determinados aspectos, haja vista as facilidades, né, que a sua projeção, né, ocasionava, isso foi, digamos, um passaporte para que ele próprio se perdesse. Mas ele veio para acertar.
Sim, toda vez que o médium ele desvirtua o propósito edificante, o qual ele se propôs, os espíritos, né, elevados não vão, claro, vão tentar, vão de todas as formas procurar, né, remediar e fazer com que ele possa, por livre vontade, retornar, né, ao caminho certo. Mas se isso não acontece, aquela mediunidade fica à revelia de espíritos inferiores. É isso que acontece. Ok? Oi. Ano passado, eu perguntei sobre o anjo de guarda, o mentor espiritual. Ele não é o mesmo em nossa reencarnação toda. Então, a gente vai falar sobre isso mais à frente. Vamos aprofundar. Mas pode ser que não. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, ele tinha aquele mentor espiritual dele no período que ele estava atendendo. Quando houve a mudança, pode ter havido, depois, né, uma mudança de mentor também. Pode ser que sim, pode ser que não, você está falando. Então, na verdade, assim, não, porque a gente não pode chamar um espírito inferior de mentor. Então, vamos imaginar que se a mediunidade foi desvirtuada e aqueles espíritos nobres que o acompanhavam, nós estamos conjecturando, não sabemos, mas se houve, que normalmente acontece um afastamento, então a mediunidade dele fica à disposição, não é? E se ele continua com as falhas morais, esses espíritos, eles acabam se aproximando, não é? E, digamos, assumindo a influenciação. E a gente estuda com Kardec que essa influenciação ela pode ser uma obsessão, ela pode ser uma subjugação, ela pode ser uma possessão, dependendo do grau que isso acontece, né? Mas é por isso que Jesus falava do orar e vigiar, né? Orar e vigiar é o que a gente precisa, né? Oi. São de acordo com a nossa evolução? O nosso anjo de guarda, vamos colocar assim, ele tem uma ascendência em termos de evolução. Ele precisa estar numa condição em que ele possa oferecer um direcionamento, né? Às vezes, é um pouco mais adiantado do que o médium, do que o espírito reencarnante, né? Então, isso existe uma variação muito grande de cada pessoa, né? O que acontece, mas o espírito ele tem que poder guiar de uma forma satisfatória, senão o que Jesus falava, cegos guiando cegos, né? Então isso não teria sentido. Então o espírito que é o anjo de guarda é alguém que vai poder auxiliar aquele ser no caminho do bem. Então ele tem uma ascendência evolutiva em relação ao seu tutelado. Oi. Todo anjo de guarda ele já é um espírito que não tem mais a necessidade de reencarnar. Não, isso não. Não. Tanto é que quando é que nós vamos... Bom, você fala reencarnar na Terra, né? Não necessariamente. Não necessariamente. Não dá para a gente estabelecer assim regras absolutas, né? Mas é um espírito mais adiantado que o seu tutelado, isso a gente sabe. Se ele vai precisar reencarnar, né? Pode ser que sim, pode ser que não. O Joana de Anjos ia voltar. Oi? Os de Paulo sempre comentavam que o Joana de Anjos ia voltar. Sim, é que ela vai voltar, mas ela não teria, ela se sabe. É missão, cara. Missão, não teria a necessidade, digamos, em razão da lei, né, de causa e efeito. Ela não teria necessidade de voltar, mas ela volta em missão. Então a pergunta é se o anjo de guarda, ele não precisaria, no caso, estar retornando à Terra, né? Então, provavelmente, bom, vai depender muito, né? Mas é possível que volte, né? É possível que volte. Mesmo não sendo em missão,
Vamos pensar, olha só, Dr. Bezerra de Menezes. Tá? Dr. Bezerra de Menezes, hoje ele não precisa mais reencarnar no planeta. Hoje. Mas, ao que parece, ao que se estuda, ao que se sabe, ele precisou vir na última reencarnação. Ele precisou vir, mesmo sendo um espírito bastante adiantado. Entende? O que quer dizer precisou vir? Tinha questões ainda a resolver. Tinha algumas coisas a passar. Entende? Até que ele agora não precisa mais. Então, mesmo antes de reencarnar, ele já era um espírito bastante adiantado. E ele tinha total condição de ser um anjo de guarda, um espírito protetor de um tutelado encarnado. Concorda? Mas é só para ilustrar, que não é que não precisa mais retornar, não dá para a gente engessar isso. Aliás, a gente não engessa nada nos nossos estudos, tá, gente? Se engessar, a gente está um pouco complicado. Fala. Vocês não estão querendo estudar perispírito, não, é? Vou falar de anjo de guarda agora, é? Tem um Olha, eu vou já... Anderson, busca aí no livro dos Espíritos as questões de anjo de guarda, de mentores, o pessoal já ir lendo no final de semana. Fala. Já aconteceu, por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes já está super evoluído, aí ele precisou montar mais uma encarnação, né, para resolver umas coisas. E aí ele já estava super evoluído. Tá, você está hipoteticamente, o exemplo que você está dando. Esse exemplo que você está dando. Na última existência. Isso. Voltou, porque ele tinha umas coisas para resolver. Pode acontecer dele se perder de novo e perder toda a evolução que ele já tinha construído nas outras encarnações? O espírito ele pode estacionar, mas ele não vai retrogradar, ok? Pode acontecer de não ter avançado tanto quanto era a programação reencarnatória? Pode. E talvez seja necessário mais uma. Ok? Então vai depender o quê? Do uso do livre-arbítrio. Tá? Então quando a gente pensa, Judas foi apóstolo de Jesus. Ele veio para ser, entre aspas, o traidor? Sim ou não? Claro que não. Ele reencarnou para acertar. Ele reencarnou para se melhorar, para trabalhar as más tendências. Só que naquele momento ele falhou. De caráter, ou não é nem de caráter, é uma falha moral. Uma falha moral, não é? Então, ele tinha intenção, depois quem tiver interesse, leiam lá o capítulo no livro Boa Nova que fala sobre Judas. Ele tinha a melhor das intenções, não é? Mas ele acabou falhando e não achava que iria ter o resultado que teve. Ok? Ele não achou que as consequências seriam aquelas. Tanto não achou que ele venha se suicidar. Ele entra no estado de culpa. Se assim não fosse, ele não teria cometido esse ato. Então não houve essa intenção. Ok? Hoje, Judas está muito bem. Não é? Já teve uma reencarnação importante, como, quem sabe, Joana d'Arc, não é? Espírito redimido. Enquanto ele está redimido, muitos outros espíritos ainda encarnados na infância espiritual estão malhando Judas lá, como se Jesus estivesse preocupado com isso e não compreendendo absolutamente nada da missão de Jesus, que veio para dar outra face, não para malhar, né, o Judas. Bom, vamos lá. Falamos da coloração já? Já. Falamos da coloração. Tá, então o que vai acontecer aqui? Além de se projetar, o perispírito é um corpo fluídico, ele irradia, e nós vamos ver o quê? Além da densidade que vai se sutilizando, ele tem uma luminosidade também que vai se tornando cada vez maior, conforme a alma evolui. Tá bom? E centros de força. Nossa amiga Cris. Centros de força. O perispírito é constituído de vários centros energéticos que concentram e coordenam a assimilação e distribuição de energias. São denominados de chakras ou centro de forças.
Certo. Segundo André Luiz, pode continuar? Pode. Segundo André Luiz, Missionários da Luz, Evolução em 2 Mundos, os principais chakras são coronário, no alto da cabeça, cerebral, na fronte, laríngeo, no pescoço, cardíaco, no peito, gástrico, no abdômen, esplênico, na região do baço, e genésico, sobre o aparelho genital. Muito bem. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre os centros de força ou chakras, tá? E a sede desses centros de força estão no perispírito. Eu não vou adiantar nenhum assunto agora sobre um outro corpo chamado duplo etérico, que está aqui entre o perispírito. Está bem aqui, ó. Mas ele é entre o perispírito e o corpo físico. Ok? Esse espírito se forma no momento da encarnação. Quando existe a concepção, esse corpo vai se formando e neste corpo estará lá a duplicata, digamos assim, dos centros de força. Ok? Então, os centros de força que têm a sua sede no perispírito também terão neste duplo etérico para poder fazer uma troca energética com o corpo físico e o meio externo. Vai servir de ponte. Mas depois a gente vai falar mais sobre isso. Tá bom? Pessoal, dúvidas até aqui? Sobre o que a gente leu. Vamos deixar o anjo de guarda para um outro momento. Por enquanto, vamos rezar para o anjo de guarda, né? Oi. É sobre o perispírito? Vamos lá. Não. É a expansibilidade, né? Plasticidade é quando muda a forma, a aparência. Bom? Olha só. Vamos passar, mas acho que vocês já tiraram de letra isso aqui, né? Que reflexões podemos extrair da conclusão de que Deus é imaterial? Está lá na questão 13 do Livro dos Espíritos, quando fala dos atributos, né? Que Deus é eterno, é imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom. Então, especificamente sobre esse atributo de imaterial, né? Que Deus tem. Aí vai dizer assim, e nós, enquanto espíritos, enquanto essência, né, enquanto aquele clarão, né, que a gente não tem como definir, também somos imateriais. Não é? Porque a gente fala que o espírito adveio do princípio. Princípio, o espírito, essência, princípio inteligente, adveio do princípio espiritual. Espiritual. O espírito não tem nada a ver com o fluido cósmico, tá bom, gente? Porque o fluido cósmico é o que dá origem a tudo que é material. E o espírito é imaterial. Então, quando a gente pensa que Deus é imaterial e nós, enquanto essência também somos, que tipo de relação a gente pode fazer, principalmente em relação a esse Criador? O que isso pode nos ajudar na nossa bagagem, nossa viagem aqui na Terra? Criados à sua imagem e semelhança. Isso nos convida aqui, isso nos remete aqui. Podem falar todos. Qual que relação a gente pode tirar? Que reflexão a gente pode... Oi? A gente caminhar para seguir os princípios da lei divina, né? Isso. Somos parte, né? Isso. E mais? E que há esperança, né? Se somos da mesma forma que Deus, a gente tem chances enormes de ter uma evolução bastando o nosso empenho. Então, nós, enquanto criaturas, se estamos conectados, existem alguns estágios, digamos, para que a gente chegue na chamada comunhão com Deus, né? Comunhão com Deus é quando Jesus fala assim, eu e meu Pai somos um. É quando ele
de alguma forma expressa que, em relação a tudo aquilo que um espírito, criatura, pode galgar e evoluir, Jesus alcançou o patamar mais adiantado de evolução, passível a um espírito. Não mais que Deus, porque Deus é o Criador. Mas esses atributos, né, do amor, principalmente, Jesus havia o quê? Desenvolvido. Né? Então, quando a gente pensa de que nós estamos ligados, né, intimamente com o Criador, tudo tem uma conotação diferente. Quando a gente compreende que a lei dele, a lei divina, está escrita na consciência, tudo tem uma conotação diferente. Não é? Porque nós somos amor em essência. Nós temos essas faculdades benevolentes e que dizem respeito à caridade, ao amor, ao perdão, em nós. E nós caminhamos melhor, conectados a ele. Então, primeiro a gente começa a trabalhar uma fé. Né? Então, lembram lá das 7 razões para um cientista crer em Deus, que nós comentamos. Né? Então, a gente primeiro vai criando um raciocínio para se conscientizar que Deus existe. Depois a gente vai se permitindo, porque todo ser humano tem intuitivamente esse sentimento inato de que Deus existe, né? Nós vamos nos permitindo que esse sentimento vá aflorando. Para a gente não só reconhecer que Deus existe, a gente olha absolutamente tudo que é da natureza e a gente se pergunta, bom, se não é obra do homem, é obra de Deus. É assim que Kardec vai perguntando, a espiritualidade vai respondendo, para a gente montar um raciocínio. Mas quando eu me permito sentir Deus, nós vamos tendo uma ligação mais estreita. Nós vamos entendendo que Ele é por nós, que Ele está conosco, que Ele nos ampara, que existe uma providência divina, que não cai uma folha de uma árvore sem que Ele saiba, não é o que Ele permita. Então nós vamos olhando a vida com outros olhos. Ele está em tudo e em todos. Ele está em tudo e em todos. E os espíritos no mundo espiritual, eles normalmente só conseguem, esses que muitas vezes estão em regiões umbralinas ou até piores, serem resgatados e socorridos quando eles se abrem, quando eles rogam, quando eles elevam o seu pensamento em prece ao Criador. Aí eles criam uma conexão em que podem sair daquela situação. Tal como aconteceu com André Luiz. André Luiz estava exausto nas regiões umbralinas. Em determinado momento de angústia e já havia ali um sofrimento de consciência, né? Porque ele começa a fazer um balanço de vida, ele se vê num contexto em que é como se não houvesse saída. E quando ele abre o coração e ora ardentemente, ali ele recebe o amparo. A mãezinha dele, já em esfera mais adiantada, bem mais adiantada, sempre secundando, sempre próximo, mas ele não conseguia ouvir nem ver. Olha só, 2 espíritos desencarnados, cada um numa condição evolutiva. André Luiz não conseguia nem vê-la, nem ouvi-la, nem senti-la. Só quando ele abre o coração e suplica a Deus o amparo é que ele consegue ser resgatado. Não é? Então, isso é muito importante para nós, porque quando a gente for estudar mais para frente sobre fatalidade, por exemplo, questão 851 e seguintes, nós vamos ver que ninguém desencarna de véspera, ninguém morre de véspera, a não ser que a gente faça por onde, não é? A não ser que a gente precipite essa volta. Então a gente tem um momento certo para ir. E se alguém foi por algo que ela não pôde nada fazer, às vezes uma pessoa adquire uma enfermidade inesperada, súbita, e acaba desencarnando. Hoje uma senhora muito triste, ela, né, que é uma conhecida, ela dizia que estava muito realmente entristecida porque o companheiro havia desencarnado 2 meses. E aí ela disse que ele saiu para caminhar, como toda manhã fazia, 60 e poucos anos, 68 anos. E aí teve um infarto e veio a desencarnar. Né? E aí a gente vai pensar, bom, mas ele fez alguma coisa que realmente
antecipasse esse retorno ao mundo espiritual? Não. Chegou o momento, né? E quando a gente vai entendendo que Deus está em tudo, em todos, e Ele estará, né, até o fim, né? E o fim não existe, quando a gente vê que Deus é infinito e nós também somos imortais, então sempre estará presente, era o momento de partir. E quando a nossa fé está robusta, dilatada, a gente vai aceitar, embora a dor é inegável. Mas a gente vai aceitar porque estava no desígnio divino que aquele ser, criatura dele, retornasse ao mundo espiritual. Era chegado o momento. Entendem? Então, esta relação que nós devemos fazer com o divino é muito importante, porque é a partir daí que a gente vai encontrar também o ser divino que nós somos. E isso desde o ato da criação, fomos criados com a centelha divina do amor. Então a gente faz uma conexão e compreende o porquê de nós nos movimentarmos na direção da nossa renovação interior. Porque fazendo isso nós estamos indo na direção da nossa essência espiritual, que é divina também. E aí fica mais fácil. Aí a gente compreende, né? E a gente vai também galgando esforços maiores para esse objetivo. Então, questão 1 do Livro dos Espíritos. Por isso que eu sempre volto nesses tópicos, porque é o que a gente mais precisa aprender, entender e refletir, né? O que é Deus, né? Então, Kardec, na questão 1, tamanha a importância de Deus nas nossas vidas. Ok, gente? É correto afirmar que o fluido cósmico universal e o princípio vital são a mesma coisa? Certo. E por quê? O que acontece? Qual que é a diferença? O fluido vital é aquela matéria que tem aquela palavrinha elementar, né? Que ela forma a base de todas as outras matérias. Tudo bem? E o fluido vital, o princípio vital, o fluido vital é a mesma coisa. É o princípio da vida. Todos os seres orgânicos, não é? Biológicos, seres biológicos, os animaizinhos, as plantinhas, nós. Então temos o que? Fluido vital. E o fluido vital é o fluido da vida. É o que dá vitalidade ao corpo, seja qual corpo for. Né? Para o corpo funcionar, precisa do fluido vital. O fluido vital é uma variação do fluido cósmico universal. Ok? Então, tudo advém do fluido cósmico universal. Quando a gente pensa na diversidade, por exemplo, dos nossos órgãos, então a gente pega a pele é de um jeito, pega o fígado é de outro jeito, não é? O sangue é de outro jeito, mas tudo é matéria e tudo advém do fluido cósmico universal, só que tem a sua modificação, não é? Tem ali as suas combinações para que dê ensejo à formação de determinado tipo de matéria, esse, aquele, aquele outro, ok? Então tudo que é visível e invisível, que não seja ser inteligente da criação, que, portanto, o ser inteligente vem do princípio espiritual, tudo ou mais no universo que nós vemos ou não vemos, advém do fluido cósmico universal. Ok? Tranquilo? Tá. Qual o primeiro envoltório do espírito? O primeiro envoltório. Quando a gente pensa na essência espiritual. Oi? Hã? O primeiro envoltório. Como é que é? Entre o espírito e o perispírito não existe o corpo mental? Vamos pensar. Como que a gente vai pensar? Alguém já viu o ovo cozido? Sim. O ovo cozido, vamos pensar na gema. Não tem uma pelezinha? A película? Tá. Essa película é o corpo mental. E a gema é o espírito. Quando o espírito foi criado, a hipótese é de que o espírito foi criado e um primeiro envoltório se constituiu ali, que é o corpo mental.
Corpo mental é matéria, advém do fluido cósmico universal. Tudo bem? Tá. Então isso já aconteceu. É o primeiro envoltório do espírito. Corpo mental. Primeiro. Tá? Depois vem o perispírito. Depois vem o perispírito. Então, qual é o primeiro envoltório do espírito? Corpo mental. Alguma dúvida? Tá. Este envoltório advém do princípio espiritual ou material? Já falei aqui. Material. Tudo que é corpo, tudo que é envoltório, advém do princípio material, que é o fluido cósmico universal, né? Podemos dizer que ele é matéria? Sim. Está sempre unido ao espírito? O corpo mental está sempre unido ao espírito? Sim. Tá? Ele vai evoluindo também, mas é um corpo. Tá? Muito bem. É correto dizer que o perispírito é o molde energético do corpo físico? Lemos aqui. Sim. É um corpo que se transforma, ele é mutável, ele se modifica, o espírito? Sim. Acompanha a jornada do espírito por toda a eternidade? Pegadinha. Não, né? O perispírito acompanha a jornada do espírito até a condição de espírito puro. Quem conseguiu ler a escala espírita? Então tá lá, né? Então não era para avançar hoje mesmo, né? Então para ler durante a semana que vem a gente trabalha isso. Então a gente viu, né? Essa classe, né? Que é a mais adiantada. Lá a gente vai verificar que não é necessário mais o perispírito. Então não é por toda a eternidade. Tá ok? O perispírito tem todos os órgãos que o corpo físico tem? Sim, por isso que ele é o modelo organizador biológico. A inteligência é um atributo do espírito ou do perispírito? Também já falamos. Hã? Do espírito. Perispírito é um corpo. Corpo não tem inteligência. Tem funções. Tá? Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Vamos lá na questão 90, para a gente terminar aqui. É bom também, não sei, não só que o corpo físico tem, mas que ele já teve, né? Porque às vezes, por exemplo, o Dr. Hans, o Edson bate bastante na tecla disso, porque tem muitas pessoas que ficam acham estranho, por exemplo, tá mexendo no meu rim, mas eu já fiz uma cirurgia e não tenho mais o rim. Só que no perispírito ainda existe aquele órgão. Isso, o órgão está lá. Isso, por isso que ele é modelo. Então, ali o perispírito tem todos os órgãos que o corpo físico tem e também tinha. Que embora ele não tenha mais, sim, ele já teve. Que tem, que em tese tem, né? E se deixa de ter, o modelo já criou. O modelo criou aquele órgão, né? Então, se ele é um modelo, ele sempre vai ter, né? Isso. Olha só. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Qual que é a questão, gente? E aí, qual que é a resposta? Gasta algum tempo? Gasta algum tempo. Gasta algum tempo. Certo? Da distância que ele percorre. Ou ele é subitamente transportado de um lugar para o outro. Isso. E aí a resposta. Ocorrem ambas as coisas. O espírito pode muito bem, se quiser, tomar conhecimento da distância que percorre. Mas essa distância pode desaparecer completamente, dependendo da sua vontade e da sua natureza, mais ou menos depurada. Esse final é o mais importante, porque é isso que vai realmente possibilitar esse deslocamento mais rápido, né, com menos resistências, tá, vibracionais, e poderá tomar consciência se quiser. Tá? Então, quanto menos adiantado, menores os recursos. Inclusive, há espíritos que não desenvolveram ainda o conhecimento da volitação. Tá?
E mesmo assim, é algo que não é ilimitado. Quando o espírito desenvolve essa faculdade da volitação, nós vamos verificar que não dá para ir em qualquer lugar. Por exemplo, André Luiz, ele pode ir até determinado lugar pela evolução que ele adquiriu e pela sutilidade que consiste o seu perispírito. Para alguns outros, ele tem que ir acompanhado. Entende? Então, a gente vai ver que existem barreiras para regiões mais adiantadas e regiões menos adiantadas. Porque estar em regiões menos adiantadas também, vibratoriamente, é bastante complexo, é denso. Né? Então, os espíritos mais adiantados conseguem fazer isso. Os menos adiantados, não é bem assim. Né? Às vezes, Seria superior ou inferior, né? Ou nas duas situações? Eu não entendi. O André Luiz, ele não consegue voltar em qualquer ambiente, para qualquer ambiente, certo? Sim. Para qual ambiente ele não poderia? Não entendi. Qual que não consegue? Assim, todo espírito na Terra, está encarnado na Terra, quando a gente começa a pensar nas regiões mais afastadas do planeta, afastadas, mas pertencentes ao planeta, que são as esferas espirituais, quanto mais afastada, mais sutil, mais vibratoriamente elevada. Então não dá para fazer um trânsito assim livre, porque não tem a capacidade, a evolução suficiente para isso. Entende? Tem bastante coisa, bastante curiosidade para a gente estudar sobre isso. Tem muito assunto também, né? Mas isso aqui é para a gente ter uma ideia de como isso acontece. Então a gente vê que o perispírito é que proporciona esse percorrer de distâncias, né? De ir a um local, ao outro local. Então, tem consciência da distância, ele pode ter consciência, ele pode verificar isso, né? Se deter a isso. E a matéria opõe obstáculo aos espíritos. Então, a matéria aquele tal negócio. O que acontece, né? Se a gente pensa em termos de densidade, o perispírito tem uma densidade, né? E o que acontece? Como a gente não vê, as moléculas, né, elas estão bem menos aproximadas se compararmos com as moléculas de um concreto, de uma parede, certo? Quanto mais material, mais proximidade entre as moléculas. O perispírito tem moléculas menos aproximadas. Então, fisicamente falando, em termos de física, é possível ele atravessar. Ele pode atravessar. Okay? Só que há determinados lugares em que há um campo vibratório, há uma proteção, há alguma coisa que poderá impedi-lo. Ok? É a mesma coisa aqui na Seara ou qualquer outro local. Nosso lar, nossa casa, nosso lar, nossa casa. Né? Então, evangelho, prece, procurando termos relações harmoniosas, tudo isso vai favorecer o quê? As defesas do lar. Ok? Mas se é um lar que não há oração, que não há evangelho, que não há entendimento, que há discórdia, que há outras coisas, fica muito fácil penetrar um ambiente como esse. Tá? Então eu coloquei isso só para a gente refletir na importância de nós trabalharmos o nosso lar para que as defesas dele estejam as melhores possíveis. E o que dá essa conotação? Oração, evangelho, entendimento. Lógico, somos imperfeitos às vezes, né? Trupicamos. Mas buscar compreender que o que vibramos é aquilo que pensamos, é aquilo que falamos, é aquilo que fazemos. E tudo isso vai corroborar com a energia do lugar. Tá bom? Uma das formas de proteção é mentalizar aquela cúpula azul. Pode. Então, de que forma que essa cúpula ela se torna uma barreira para esse espírito? Se ele pode... Mas mentalizar onde? No lar? Ou em si? Não, em mim. Em mim.
tudo que a gente mentalizar, a gente vai colocar uma intenção. E essa intenção, ela cria, dependendo da verdade, da intenção que a gente está colocando, da intensidade dessa intenção, uma barreira. Ela pode criar vibratoriamente um campo que não é todo pensamento que vai chegar. Né? Pode ser refratado e assim por diante. Mas isso tem a sua função. Essa matéria criada, plasmada? Então, depende, se a gente tiver brecha, vai atingir. Né? A gente está bem, a gente está equilibrado. De repente, a gente começa a lembrar de alguém que a gente não perdoou. Nosso padrão vibratório despenca. Aí não tem o que possa ser feito, entende? Então, isso lógico que vai ajudar, mas a gente tem que vigiar. Tá? Gente, a gente não vai poder evoluir muito nas perguntas. Fala. O corpo mental, ele fica com o espírito para toda a eternidade, mesmo se o espírito evoluir para o espírito puro? O corpo mental permanece. Bem mais evoluído, né? Fica. Em tese, né? Em tese. A gente tem uma coisa importante, pessoal. A gente se pauta nos estudos e materiais que a gente tem. Tá ok? Tem muita coisa que eu acho que ainda vai chegar e muita coisa que a gente vai conhecer em outro momento, que não esse. Né? Outro momento, né? Na condição de desencarnados. Então, assim, são hipóteses. Tá? Quando a gente fala o corpo mental, a hipótese dos estudos é que foi criado simultaneamente ao espírito, para já dar uma conotação, né, da mônada, por exemplo, né, para que esse espírito pudesse evoluir. É uma hipótese. Tá? E o que a gente vê, este corpo mental também, como foi criado simultaneamente, ele evolui, mas a hipótese é de que ele permanece. A hipótese é de que ele permanece, tá bom? Por fim, tem os espíritos do dom da ubiquidade, ou seja, de se dividir, né? Dá para o Dr. Bezerra de Menezes estar na Seara, estar numa outra casa, numa outra casa, numa outra casa. Vários Bezerras de Menezes? Não. Não dá para o perispírito se dividir. Como é que o perispírito vai se dividir? Isso é um corpo. Mas o pensamento, não é? Dependendo da evolução do espírito, pode irradiar e ter ciência do que acontece aqui. Vou imaginar Jesus. Como que Jesus vai governar o planeta, não é? E ele tem condição disso. Ele tem condição espiritual para isso. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estarei. Então ele tem condição de irradiar o seu pensamento e até ter ciência do que acontece aqui ou acolá. Mas o espírito em si, ele não vai se dividir. Tá bem? Se tiver 2 centros, lugares distintos, o mesmo médium, ele pode receber o espírito, pelo menos pessoas que eu não entendi. O Dr. Hans pode estar aqui, e um outro centro, também no mesmo momento. Ele está aqui, ele está aqui. O pensamento dele até pode. O pensamento dele pode irradiar. Entende? Mas assim, haver por isso que ele fala ubiquidade, isso não existe. O que pode acontecer é, por exemplo, um médium, vamos pensar, professor Eurípides Barçanufo, teve uma ocasião que ele estava dando aula, entrou em transe, fez um desdobramento e esteve em outro local presenciando determinados acontecimentos e tal. Então ele tomou conhecimento, o espírito dele desdobrou, tomou conhecimento, voltou e contou para os alunos. O corpo estava, mas era o corpo físico. Tá? Então, quando a gente pensa nessa ubiquidade, né? Então, o corpo físico está aqui, mas o perispírito esteve lá. Mas o perispírito não se dividiu. Tudo bem? Tá? O pensamento irradia, quanto mais evoluído, mais isso acontece. Gente, tudo bem? Eu sei que vocês querem perguntar mais. Vamos lá, meu amigo, vamos lá. Mas hoje não dá. Semana que vem tem mais.